Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao nosso set de aulas sobre matemática com Python. E o tema desse vídeo é gráfico de funções com Python. Aqui nós vamos falar mais especificamente do gráfico de pizza, que é um gráfico comumente utilizado na estatística descritiva. Nesse gráfico nós temos o formato circular, lembrando muito uma pizza, onde ele vai ser dividido em setores, ou fatias, digamos assim. Só que diferente de uma pizza, a gente costuma dividir em pedaços diferentes. E essa diferença no tamanho dos pedaços se dá à frequência de ocorrências de uma determinada classe, de dados de uma determinada classe. Beleza? Então, vamos aqui para o PyCharm para a gente estar vendo como fazer esse tipo de gráfico. Então, gente, aqui nós temos os gráficos referentes aos vídeos passados, tá certo? Alguns são gráficos de funções, mesmo no sentido estrito da palavra, como funções, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, 2x mais 1, sin de x, e outros são gráficos estatísticos. Também podem entrar na categoria de funções, eu até coloquei eles aqui nessa categoria, para ficar todos os gráficos juntos. Por quê? Porque, de certa forma, é a ideia de uma função. Você tem lá a entrada, que é, por exemplo, uma classe, e tem a saída, que é a frequência de ocorrência de elementos daquela classe. Tá certo? Então, isso aí nada mais é do que uma função. Você tem uma entrada, tem uma saída, pronto. Pode pensar isso como uma função. Beleza? Então, feito essas considerações, vamos ao que interessa. Vamos aqui criar uma nova aba. Vou chamar aqui gráfico do tipo pizza. Tá certo? Então, o gráfico do tipo pizza, assim como os outros gráficos que a gente vem utilizando, eles usam as mesmas bibliotecas. Eu estou tentando fazer sempre a mesma metodologia aqui. Então eu vou aqui no gráfico de barras agrupadas, que toda aula passa, eu vou copiar essas três primeiras linhas, porque a gente vai aproveitar bastante delas. Então aqui gráfico do tipo, o quê? Pizza. Vou mudar aqui o tipo. E aqui são as bibliotecas que eu vou estar utilizando. É a matplotlib.pyplot, SPLT, e a NumPy, ou NumPy, eu gosto de chamar de NumPy, SNP. Então são os prefixos das funções que eu vou estar chamando aqui abaixo. Então, para a gente entender melhor, vamos pensar numa situação hipotética. Vamos imaginar que numa certa cidade, houve uma eleição, onde disputaram os candidatos A, B, C e D. Cada um deles tem uma quantidade de votos. Nessa cidade não tem segundo turno. E a gente quer representar só os votos válidos, que é aqueles que no final das contas vão dizer quem é o vencedor ou não. Então, nesse caso, nós vamos ter aí dois tipos de dados. Vamos ter os dados que vão ser as entradas, que vão ser referentes aos candidatos, candidato A, candidato B, candidato C e D, e depois as quantidades de votos de cada um. A gente chama de entradas do programa. Claro que, pensando em função, as entradas são os candidatos e as saídas são as quantidades de votos que cada um obteve. Certo? Mas em termos do programa, a gente vai ter essas duas entradas aqui. A primeira é candidatos. Então vai ser uma lista de strings, de palavras. Vai ser candidato A, candidato B, candidato C e candidato D, certo? E aqui agora os votos de cada um, vou chamar de votos, vai ser igual a np.array, que é uma lista especial, abre parênteses, e aqui dentro eu vou botar a lista com os valores de votos. Por exemplo, o primeiro candidato teve 35.822 votos, o outro teve 37.998 votos, o outro teve 18.000, o C, e 83 votos, e o último teve 6.150 votos. Pronto. Essas ordens aqui, gente, dessa lista e dessas estão relacionadas. O primeiro aqui vai relacionar com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e o quarto com o quarto aqui, certo? Essas posições não trocar aí, cuidado para não trocar na hora da digitação. Então aqui são os dados. O resto agora é chamar o gráfico e as configurações. Eu vou abrir aqui um vetor chamado de cores, por quê? É uma lista chamada de cores, por quê? Aqui eu vou trabalhar com muitas cores nesse tipo de gráfico. Por exemplo, na aula passada, a gente já chama aqui dentro do coisa, vai ter uma barra que vai ser da cor azul, vai ter outra barra que vai ser da cor verde. Só que se eu tiver muitas cores, eu vou ter que botar muito aqui, então esse código aqui pode ficar muito grande. Então o que eu faço? Para encurtar a parte de chamada do gráfico, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui cores e vou botar o primeiro candidato A vai ser representado pela cor azul, o candidato B pela cor vermelha, o candidato C pela cor verde e o candidato D pela cor amarela. Tudo digitado em inglês. Então, o inglês é importante. Você sabe? Eu vou ter uma variável de destaque aqui, que no final eu vou ilustrar como ela funciona. Eu vou falar aqui como ela funciona.
funciona, mas no final você vai ver na prática. Essa destaque é o seguinte, imagine que você está tratando, né, da eleição, mas você está falando especificamente do candidato vencedor aqui, o B. E aí você quer dar um enfoque na fatia dele, então você pode remover ela para fora da pizza, fica o resto da pizza lá e fica a fatia destacada, mas para fora, por isso que eu chamei de destaque, tá certo? Então, feitas essas configurações aqui, a gente pode fazer o comando que chama o gráfico, ele vai ser esse aqui, ó, plt.py. Aí eu vou ter, começar aqui com votos, que é a variável numérica, e eu vou botar uma variável que chama, uma função que chama explode, que é exatamente essa do destaque. Ela vai chamar o vetor destaque, certo? Então, se eu alterar aqui esses valores, ele vai mover aquela fatia específica. Então, eu posso mover, inclusive, todas. Por isso que ele chama explode, porque se eu mover todas aqui, botar aqui valores aqui em todas, ele vai jogando um para o lado, fica parecendo uma explosão no meio da pizza. Né? Interessante essa parte, né? Bem intuitivo. Nós vamos ter também os labels, tem até aqui, ó, labels, que vão ser candidatos. Essa parte aqui é para aparecer ao redor da pizza os nomes dos caras, tá certo? Ao redor do gráfico de pizza. Nós vamos ter uma outra variável que é as colors, são mais de uma, né? E eu vou chamar cores. Então eu vou chamar todas essas. Senão eu teria que botar colors e botar esse vetor, essa lista toda aqui. Ficaria um negócio muito grande, certo? A gente dando o nosso código. A gente tem o seguinte, ó. Eu vou usar esse comando aqui, autopct, autopct, que é o seguinte, eu vou expressar os valores em porcentagem. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer passar informação, e eu acho que no caso do gráfico de pizza, no caso aqui, pelo menos de votos, né, esse porcentagem ele vai ajudar. Porque ele vai diminuir um pouco esse número. Imagina se tem lá 1 milhão de votos para 3 milhões, então vai ficar uma coisa muito grande no gráfico, você pode botar só a porcentagem. Né? Porque no final das contas, a eleição é decidida assim. A pessoa tem lá 50% dos votos válidos mais um. Né? Então, a gente vai botar em porcentagem esses valores aqui. Ele mesmo faz o cálculo. Aí eu vou botar aqui aspas, aí vai ter, começa com 1%, 0,1, F%. O que significa isso, professor? O segredo está todo aqui, o resto você copia tudo igual. Agora aqui, ó, você vai encontrar a quantidade de casas decimais que vem depois da vírgula. Tá certo? Então aqui vai ter só uma. O F, o porcento, é tudo padrão. Certo? Você Ctrl+C, Ctrl+V. Vou disponibilizar depois os códigos para vocês. Aí eu tenho aqui uma coisa que é o seguinte, para dar um visual melhor para o gráfico, né, eu não costumo falar muito desses incrementos, mas eu vou falar nesse caso aqui, Shadow True, que é uma sombrazinha, porque você pode botar só a pizza lá, você pode fazer um pouco suspense, dando a ideia de que ela é 3D, ela vai formar uma sombrazinha assim, vai ficar um negócio mais bonitinho. Mas você pode tirar isso daqui, depois eu vou fazer umas simulações aqui para a gente ver. E aí vai ter o Start Angle, que vai ser o seguinte, onde o meu gráfico começa, né? Em que angulação ele começa. Aí você pode botar de 0 até 360 graus aqui. Claro, 360 graus não tem graça, né? Vai ser o meu que zero. Então beleza, aqui já tem o meu gráfico de pizza, só que eu não consigo mostrar ele. Eu vou botar assim, PLT Show, aí eu mostro ele. Claro, se eu fizer isso aqui, gente, obviamente, vai dar um gráfico bem pobre. Mas vamos compilar aqui para ver o que acontece. Apareceu aqui. Só que eu gostaria muito de ter uma legendazinha aqui e talvez nem colocar esses nomes aqui. Então você tem como fazer isso. Então perceba, o candidato D teve 6,3% dos votos, o candidato C 18,4%, o candidato B 38,8%, o candidato A 36,5%. Depois a gente vai voltar mais a essas configurações. Então, vamos aqui fazer o seguinte, o que a gente faz em todo gráfico. Vamos botar título, botar legenda, né, tudo isso. Então, uma das coisas importantes é o título, do que se trata o seu problema. Né? Então vamos botar assim, votos válidos. No caso do título, a gente sabe, né, pelas aulas passadas, ó, vamos pegar aqui, ó, eu até já fiz ele aqui, ó, a gente sabe que a gente pode botar isso aqui, ó. Copiar logo, ó. Então o título ele vai ter, claro, o nome, né? Votos válidos. Vai ter o tamanho da fonte e a cor. Né? Eu quero colocar aqui a cor preta. Certo? Aí nós vamos ter o seguinte, agora nós vamos usar a legenda aqui, no caso do gráfico de pizza, ela é um pouco diferenciada. Ela vai ser assim, plt.legend. Nos outros a gente bota bem pequeno, né? Só para mostrar aqui, ó, na aula passada, e todos os outros seguem mais ou menos a ideia, a gente bota aqui um vetorzinho com os nomes que vão aparecer na legenda e o tamanho. Né? Aqui eu vou fazer um pouco diferente, porque o gráfico de pizza tem que ser posicionado e tem umas particularidades. Então nós vamos botar assim, candidatos, vírgula,
colocar essa legenda? Aqui, vai ser na posição 1.3, 1.3, certo? E vai ser o local, vai ser loc igual a upper, minúsculo, né? Upper right, que é na parte direita superior, certo? Então aqui temos a legenda. Aí a gente vem para o eixo aqui, ó, plt.axis equal. Dessa parte aqui, nenhuma delas é obrigatória. Se você quiser saber para que ela serve, você vai lá e apaga. Ah, esqueci, por que esse equal serve? Apaga ele, compila o gráfico e vê de novo para que ele serve. Equals, que ele vai botar os eixos mais ou menos, né, centralizados. E tem uma parte aqui do layout que é esse, tá? plt.ticks, aqui, layouts, que vai ser o seguinte, ele vai deixar tudo numa janela. Imagina você compilou, aí vem essa janelinha pequena que aparece aqui quando eu compilo o gráfico. Aí você consegue botar a legenda e o gráfico dentro dela. Se você não botar isso aqui, talvez você vai precisar maximizar para ver a legenda e o gráfico tudo numa mesma janela. Beleza? Então esse layout ele faz esse ajuste. A gente tem aí também, ó, plt. Se a gente quiser, que são os parâmetros, se a gente quiser mudar os parâmetros também, aí a gente usa esse comando. Eu até usei ele nos gráficos passados, foi em um desses, eu não sei mais. Aqui. Aí aqui você bota o label. Como eu falo, né? Programação a gente vai sempre usando. Então eu quero com tamanho 10, que é o tamanho padrão. Aí você pode aumentar, diminuir conforme for o que você achar melhor. Pronto, aí eu vou compilar, vamos ver o que acontece. Aí, ó, volta os valos, está aqui o tipo, candidato D, candidato C, né? Está aqui a legenda. Olha só, como apareceu aqui na legenda, eu posso tirar daqui para não ficar tão poluído o gráfico. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, e tirar essa parte labels. No programa que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, né, que você vai lá para o GitHub, eu vou deixar tudo. Mas é só para mostrar que você pode ir brincando com isso aqui, ó. Não apareceu mais o nome porque tem a legenda aqui, certo? Mas vamos voltar ao normal, né? Vamos deixar com os nomes. Por exemplo, se eu quiser explodir, né, ou destacar a parte do segundo candidato B, que foi o que ganhou as eleições, ó, teve a maior quantidade de votos. Eu vou botar assim, 0.2. Ele vai afastar 0.2 essa fatia de pizza. Ó. É como se a pizza tivesse estourado. Claro, esse estouro a gente entende quando a gente mexe em todos. Eu boto aqui 0.1 aqui, 0.2 aqui, 0.1, 0.1. Aí ele estoura, ou diferenciar dessas distâncias. Então, ele serve para destacar uma dessas fatias. Você está falando especificamente do candidato D. Né? Aí você destaca, fala da campanha dele, pronto, mais ou menos essa ideia. Essa âncora aqui, vamos botar aqui 1.0. Lembra que a legenda ela apareceu no cantinho de cima aqui. Então, se você compilar aqui de novo com 1.0, aí ela ficou na frente do nome de um candidato, tá vendo? Então, aí você bota aqui 1.3, 1.3, então ele vai subir, tá certo? Vamos deixar como está. Aí você tem o tamanho da fonte, todo o resto. Aí você vai brincando aqui, a porcentagem, uma parte importante. Ó. Percebe que só tem uma casa depois da vírgula, né? Se eu mudar aqui para 2, ó. 2 casas. Aí, conforme a necessidade e a precisão que você quiser estabelecer, certo? O start angle, né? Quando você muda ele aqui, você vai rodando. Né? Sua coisa, não, gostaria que o candidato dele aparecesse mais para cá. Aí você vai brincando aqui até você conseguir o que você quer. Certo? Vamos botar aqui um ângulo de 0. Vou deixar 90 no código, depois quando eu for copiar, mas vou deixar 0 aí. Você veja que esse vermelho estava aqui embaixo e já foi para cá. Tá certo? Então, é isso aí. Vou deixar 90 mesmo. Certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. De qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Espero vocês no próximo.